Isso que nós vamos fazer hoje à tarde aqui é quase que uma heresia teosófica, né? É colocar em diálogo dois grandes pensadores que de alguma forma sacudiram todo o século XX. E eu já tratei aqui de filosofia antiga, especialmente sobre platonismo, sobre os neoplatônicos, né, que é a área de pesquisa, mas para aqueles que acompanharam essas palestras anteriores, talvez devessem lembrar a letra aquela do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, né? Ele diz assim: prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu vou lhes dizer hoje o oposto do que eu disse antes. Mas não se assustem, né? Porque se a gente der uma olhada, mesmo para a Índia, que tem um arcabouço espiritual riquíssimo, a gente vai ver que as grandes escolas de pensamento da Índia se intitulam Darshanas. A gente vai encontrar aí no sistema dessas 6 grandes escolas, né, ortodoxas, o Sankhya, o Yoga, o Nyaya, o Vedanta, o Vaisheshika e o Mimamsa. Nós vamos encontrar pontos de vista. Isso é o que significa o termo darshan, né, do radical sânscrito dri, que significa simplesmente ver. Então não se assustem quando nós começarmos a olhar as coisas sob um ponto bastante diferente do que nós vimos antes. E é o que sugerem esses dois grandes pensadores. Nietzsche, só para contextualizar, nasce em 1844 e vive até 1900, sendo que em 1889 ele tem um colapso psíquico e dali adiante não produz mais nada. E Krishnamurti nasce em 1895 e vive até 1986, uma vida de intensa produção espiritual, filosófica, e viaja o mundo todo, escreve muito mais do que Nietzsche, né? Nós temos uma dúzia de obras de Nietzsche, talvez 4 vezes mais obras de Krishnamurti. Sem contar que ele andou por diversos países, proferiu centenas, talvez milhares de palestras, e teve uma produção desse ponto de vista mais rica do que Nietzsche. Então a nossa intenção hoje aqui é tentar colocar em diálogo esses gigantes da espiritualidade, do pensamento humano. Eles se debruçam muito sobre questões existenciais e vamos ver o que é possível extrair dessa comunicação. Em primeiro lugar, também dizer que nós vamos explorar muito mais as convergências do que as divergências entre eles. Nós vamos tentar ver aqueles pontos comuns em que os dois pensadores se debruçaram e como é que eles trataram essas questões. Então, eu começaria dizendo que ambos têm que romper uma certa expectativa que existia em relação às suas existências, de que seriam líderes filosóficos, espirituais e tudo mais. Nietzsche vem de uma linhagem de pastores protestantes, tanto na origem paterna quanto na origem materna, e ele queria ser pastor, foi estudar teologia para ser pastor, e Nietzsche é filho de Brahmanes, seu pai era teosofista, a mãe devota de Krishna, e ambos em determinado momento eles rompem com essas expectativas. Nietzsche abandona a teologia, vai estudar filologia clássica, e Krishnamurti, que tinha sido descoberto em 1909 por Leadbeater e se pretendia que fosse o Messias, o instrutor
da humanidade, ele, em 1929, ele dissolve a Ordem da Estrela, rompe com a Sociedade Teosófica, da onde ele se afastou por mais de quase 40 anos, ele nem pisava mais em Adyar, né? E assumem cada qual linhas bastante singulares, independentes de pensamento. Rompe, então, com essas expectativas. Criticam o formalismo religioso, o mecanicismo de rituais e crenças. Abominam o fato de serem idolatrados, de serem eleitos como mestres. Não admitem seguidores. Essa é uma característica bem forte dos dois. Olha aqui, ó, cada um tem que descobrir o seu caminho. Cada um precisa ter autonomia e ser a luz de si mesmo. Foi esse um dos últimos sermões do Senhor Buda. Sejam luzes para vós mesmos. E os dois, então, assumem a pleno essa condição. Não querem saber de discípulos, de seguidores, não querem ser idolatrados como mestres. Eles estimulam a emancipação da consciência de cada um, a independência, a autonomia. Esse negócio de seguir rezando a mesma cartilha batida das tradições, das religiões, dos sistemas filosóficos, não tem sentido. Vira mero instrumento de repetição. Então, eles já chamam a atenção por isso. Nietzsche, ele diz que qualquer aceitação da autoridade é negação mesmo da verdade. E Krishnamurti, tudo depende de vós. Não há líder, não há instrutor, não há ninguém que possa ensinar-vos o que deveis fazer. Estais só nesse mundo insano e brutal. Vejam que responsabilidade eles jogam para cima de nós. Geralmente nós queremos que as tradições nos apontem o caminho, que alguém nos diga o que deve ser feito. Vamos buscar nos sistemas filosóficos e religiosos orientação para a nossa vida. E eles vão dizer, olha, sem o autoconhecimento, sem a percepção de si mesmos, de cada um, não existe caminho. Então, repudiam a autoridade, estimulam a emancipação. Krishnamurti diz em um de seus livros, a autoridade impede o ser humano de ser a luz de si mesmo. Eu até esqueci de mostrar, mas aqueles que quiserem aprofundar um pouco depois a pesquisa, de Krishnamurti, eu acredito que com 3 livros nós conseguimos compreender a dinâmica do seu pensamento. Liberte-se do passado, um título que eu acho horroroso, mas, enfim, é o título em inglês, que foi traduzido literalmente. A libertação dos condicionamentos, um livro fininho, que tem quase todo o pensamento de Krishnamurti está aqui. E esse aqui que é fantástico, a única revolução. E de Nietzsche, nós com 3 ou 4 livros também conseguimos absorver quase todo o seu pensamento. Vamos pela ordem cronológica, o que ele considerava a sua obra máxima, Assim Falou Zaratustra. Quem lê em alemão diz que isto é uma obra-prima da poesia e a gente vai ver mesmo nas traduções como a construção literária dessa obra aqui é belíssima, vale a pena ser lido. A genealogia da moral e Além do Bem e do Mal. São obras da maturidade de Nietzsche. A gente vai ver que todo grande pensador parece que ele tem 2 fases, né? Tem uma fase que ele vem impulsionado pela tradição e outra fase em que ele assume a sua própria vida, a sua capacidade de pensar, de elaborar, de construir, de criar. E isso a gente vê claramente nos 2 pensadores. Por que eu não estou usando Aos Pés do Mestre? Porque Aos Pés do Mestre, apesar de ser uma obra atribuída
a Krishnamurti, ele próprio diz que aquelas não são palavras dele, sim do mestre que o instruiu. E aquilo ali é puro Vedanta, né? É puro Vedanta, tem ali as qualificações exigidas no Vedanta e tudo mais. Então destoa muito desta, digamos, segunda fase de Krishnamurti. E Nietzsche, ele nos primeiros livros, ele vai explorar um pouco da filosofia grega clássica, afinal ele era um filólogo, né? Muito capaz, tanto que aos 24 anos ele já foi conduzido ao cargo de professor da Universidade de Basileia, sem ter terminado o doutorado, foi dar aula de filologia. Então, assim, também entre os dois, a gente pode estabelecer uma relação do tipo genialidade e iluminação. Qual é a diferença entre o gênio e o iluminado? Mas vamos seguir. Depois a gente vai entrar um pouco mais nessas questões. Denunciam os falsos valores, o aprimoramento moral, a imitação. Os dois não querem saber de determinadas virtudes que vão orientar o nosso comportamento. Nietzsche, ele abominava uma obra clássica do misticismo cristão chamada A Imitação de Cristo. Essa imitação, adestramento, domesticação, nada disso serve para que nós assumamos a nossa vida por completo. Não são os ideais de fora para dentro que vão dar essa direção, mas a autocompreensão de dentro para fora. Essa porta da compreensão da vida só abre de dentro para fora. Então não adianta a gente querer importar virtudes, importar sistemas, importar ideias pré-concebidas que nós não vamos conseguir nos movimentar nessa senda. Nietzsche diz que não existe um telos, uma finalidade para a existência, que a própria vida é a finalidade. Daí a ideia do eterno retorno. Por que o eterno retorno? Ele diz, imagina a tua vida como se ela fosse se repetir infinitamente e veja o que você está fazendo agora para ver se você realmente gostaria de fazer isso infinitamente. Olha que ideia genial, né? Basta comparar o que nós estamos fazendo, né, e nos perguntar se é isso mesmo que nós gostaríamos de estar fazendo na nossa vida. Então, são pensadores que nos colocam em cada situação assim que a gente é sacudido internamente. E Krishnamurti, ele vai dizer que o tempo é a coisa mais destrutiva que há, ou seja, projetar uma finalidade para o futuro, projetar um ideal para daqui a uma semana ou alguns meses ou para o final da nossa vida é uma grande ilusão. Então os dois nos chamam para o aqui e agora como talvez nenhum outro pensador tenha feito. Até quando eu comecei a trabalhar esse ponto, me ocorreu um dos aforismos de Kafka, que escreveu um pouco depois de Nietzsche, que o momento decisivo da evolução humana é permanente. Então a gente pode ficar pensando em fazer alguma coisa depois de amanhã, mas isso nós precisamos ter bem claro que é uma ilusão, pessoal. Ou nós assumimos a nossa vida aqui e agora, ou não vamos fazer depois da manhã. Fomentam o autoconhecimento, enaltecem a paixão. Krishnamurti, ele vai remeter a uma paixão sem motivo, e Nietzsche, uma paixão como vontade de potência, de ser, acontecer, o Wille zur Macht, né? Aquela vontade de fazer as coisas no mundo. Ambos são apaixonados pela vida. Por isso que eles vão criticar todos os ideais de transcendência do além, da metafísica. Arrancar as paixões, diz Nietzsche, pela raiz, significa arrancar a vida pela raiz. O procedimento da igreja, criticava muito a moral cristã, o procedimento da igreja é hostil à vida.
Krishnamurti, a paixão é uma coisa assustadora, porque se tendes paixão, não sabeis onde ela poderá vos levar. Vejam como eles mexem conosco. Criticam o excesso de razão, Nietzsche em prol dos instintos, Krishnamurti a favor da intuição, da visão direta. O intelecto nunca resolveu coisa alguma. Pode inventar teorias, explicações, pode enxergar a fragmentação e criar mais fragmentos, mas sendo ele próprio um fragmento, não pode resolver o problema da existência humana. Então eles põem em xeque a própria razão, aquilo que Kant vai enxergar como a solução da questão moral, uma razão universal que teria a capacidade de ditar a nossa conduta. Krishnamurti ele caçoa de Kant. Ele chama a moral kantiana de chinesismo Keynesbergense, ou seja, todo mundo igual, todo mundo orientado pela razão, e Nietzsche tem o horror à moral do rebanho, a massificação. Aí ele vai condenar mesmo a democracia e o socialismo, ou tudo aquilo que pretende fazer com que o ser humano se torne uma massa e caminhe no mesmo passo. Algumas peculiaridades, ambos são acometidos de dores de cabeça por uma boa parte da vida, e ambos vivem de pensão. É uma peculiaridade, mas é interessante, Nietzsche recebe uma pensão quando ele se aposenta da Universidade da Basileia, depois de 10 anos de trabalho, e aí vai andar principalmente pela Suíça e pela Itália, em várias cidades, e ambos são apaixonados também pelo contato com a natureza. Nietzsche tem caminhadas longas, ele diz que só se pode pensar caminhando, só os pensamentos caminhados valem a pena. E Krishnamurti também, a gente sabe que ele tinha um apreço muito grande pelo contato direto com a natureza. Mas, pessoal, feita essa abordagem inicial, eu queria trazer 5 pontos em que a gente pode ver mais ou menos como é que se movimentam esses dois pensadores. São a liberdade, o autoconhecimento, a moralidade, a questão da metafísica, da transcendência e a questão das tradições. Em relação à liberdade, aqui a gente tem um ponto que é um tanto quanto divergente, talvez, o resultado, mas o fundamento é o mesmo. Krishnamurti vai dizer que a liberdade é o único problema da existência, que nós não somos livres, que somos pesadamente condicionados pela tradição. Se nós pensamos aqui no Ocidente, nós vamos ver qual é o condicionamento básico do Ocidente. Filosofia grega, religião judaico-cristã e o direito romano. Então, a gente nem se dá conta, muitas vezes, de como a força da tradição se impõe sobre nós, sobre o nosso comportamento. E Krishnamurti chama a atenção. Ele diz que a mente está condicionada, só isso, não há nada mais. E sugere que nós vejamos que esses sistemas são erguidos pelo medo e nutrem o medo e suprimem a liberdade. A liberdade e a atenção devem estar sempre juntas. Minha única preocupação é tornar os homens absolutamente livres, incondicionalmente livres, diz Krishnamurti. Então vejam que é uma proposta que vai contra todo o fluxo da tradição que se impõe sobre nós e nos leva a tomar decisões que nós muitas vezes nem sabemos por que estamos as tomando. Nietzsche diz que o fim da religião é o começo da liberdade. A vida acaba onde o reino de Deus começa. Ele é um crítico feroz da moralidade cristã. O ideal do homem livre
é o do exercício pleno de sua originalidade, logo do distanciamento da massa geral, aquilo que eu tinha falado, né, da moral do rebanho. Ele diz que o ibamente o super-homem é o senhor da sua vontade. Ele assume a sua vida nas próprias mãos. Ele não é conduzido pelo fluxo da tradição. Ele cria valores. E aqui a gente pode lembrar das 3 metáforas lá do Assim Falava Zaratustra, que Nietzsche fala do camelo, do leão e da criança. O camelo, ele diz que se movimenta pela máxima tu deves, ou seja, ele traz nos ombros, ele carrega o peso, né, da tradição. O leão rompe com esse modus operandi e diz eu quero, e assume a sua vida nas próprias mãos. Mas só a criança tem uma capacidade criadora, né? A inocência da criança representa um novo começo. Então só a criança pode viver como se estivesse brincando com a existência, se envolver com ela e criar a partir dessa experiência. O autoconhecimento. Ainda sobre a liberdade, vocês perceberam que existe uma percepção um pouco diferente, né? Krishnamurti, apesar dele ter rompido com a tradição, ele disse que nunca leu nada dos clássicos indianos, a gente vai perceber que ele fala de uma liberdade sem o eu, né? Sem a ditadura do fragmento. O eu que está sempre demandando e que nos condiciona numa determinada direção. Se vocês lembrarem da filosofia dos kleshas lá de Patanjali, Patanjali fala de 5 kleshas, né? Avidya, asmita, raga, dvesha, abhinivesha, ou seja, a falta de compreensão da totalidade da vida. Como nós não temos essa experiência da totalidade, nós nos identificamos com um fragmento, o eu. Com essa identificação, a nossa vida toda gira em torno desse fragmento. O fragmento tem desejos e tem aversões. Então, é uma dinâmica que vai condicionando toda a nossa existência. Praticamente toda ela em cima de algumas coisas que nós queremos para nós e outras das quais nós queremos nos afastar. E isso, segundo a tradição do yoga, é tão forte que se perpetua mesmo depois da morte. Então gera um forte apego à vida que vai levar a novas encarnações e ao ciclo de renascimentos. E Krishnamurti, apesar de não citar e não se mover no âmbito da tradição, ele fala da liberdade como uma existência na totalidade, sem a ditadura do fragmento, do eu, sempre impondo os seus desejos à nossa consciência. Enquanto Nietzsche, ele já remete à importância do eu, de nós assumirmos a singularidade da nossa existência. Pensem na ideia do Dharma, né? Que é uma sintonia da lei que existe no microcosmos, em nós, com o macrocosmos. Então Nietzsche, ele remete para essa questão de que o eu tem a sua importância e nós precisamos vivê-lo na sua plenitude. Mas o que é esse eu? Precisamos entrar agora na questão do autoconhecimento. Nietzsche começa a genealogia da moral, uma de suas obras mais importantes, falando do autoconhecimento de uma forma assim magistral. Respire um pouco e prestem atenção nessas palavras. Nós, homens de conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos somos desconhecidos.
e não sem motivo. Nunca nos procuramos. Como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? Precisa dizer mais alguma coisa? Cada qual é o mais distante de si mesmo. Para nós mesmos, somos homens do desconhecimento. Então, toda aquela civilização que se vangloria do conhecimento, da tecnociência, que assumiu uma dimensão gigantesca na nossa cultura, o mais importante, que é uma percepção correta sobre nós mesmos, nós não temos. Ele diz mais aqui, interessante que já no século XIX, ele fazia um grande alerta para a posteridade. Nas experiências presentes, receio, estamos sempre ausentes. Nelas não temos o nosso coração, para elas não temos ouvidos. Parece que ele está falando para nós, né? Seres do século XXI. E está. Krishnamurti, a crise está na própria mente, na vossa mente, na vossa consciência. Não quereis olhar de frente a vossa própria vida. E aí, por não querer olhar de frente à própria vida, nós subscrevemos determinadas crenças. É muito mais fácil, é muito mais seguro. Eu não preciso olhar para mim, né? Eu me apego a determinado sistema e a minha vida flui a partir, né, daquela compreensão cristalizada. A educação, diz Krishnamurti, no sentido genuíno, é a compreensão de si mesmo, pelo indivíduo, porque é dentro de cada um de nós que se encontra a totalidade da existência. Então, me parece que, em relação à questão do autoconhecimento, os dois são muito enfáticos, muito precisos e totalmente convergentes. Nós estamos, a todo instante, buscando mecanismos de fuga. E eles nos chamam para o aqui e agora, para que nos conheçamos e, conhecendo-nos, possamos assumir a nossa própria vida. A moralidade. Nietzsche nega as verdades objetivas, eternas, fixas no campo moral. Daí ele propor a transvaloração de todos os valores. Na genealogia da moral, no além do bem e do mal, Nietzsche vai mostrando como é que os valores morais vão se formando no tempo e na história. E aquela ideia dos antigos filósofos gregos, que desde Sócrates e Platão, que Nietzsche abomina, dizem que existe no topo da hierarquia das ideias, uma ideia suprema, que é a ideia do bem, que dá valor para todo o sistema. Nietzsche vai dizer, não, meus amigos, não. Os valores são humanos, demasiado humanos. Os valores vão se cristalizando no transcurso do tempo e da história. Então, precisam ser todos colocados em xeque. Só que, a partir dessa percepção, ele inviabiliza a própria pergunta sobre o valor dos valores, porque nós precisaríamos encontrar uma medida para dizer qual é o melhor dos bons. Então ele vai dizer, só existe um valor, e esse valor é a vida. E é na vida que está a nossa grande provação, ela está na vida, estendida diante de nós. Krishnamurti, é claro que não existe nem o bem nem o mal. O bem é o que vocês não receiam, o mal é o que temem. Portanto,
Se destruírem o medo, estarão espiritualmente realizados. Quando estiverem apaixonados pela vida e colocarem este amor acima de qualquer coisa e julgarem por este amor e não por seu temor, então esta estagnação que chamam de moralidade desaparecerá. Mais um ponto, a questão da transcendência, do além e da metafísica. Nietzsche, ele combate muito a questão da duplicação do mundo. O mundo aparente e o mundo verdadeiro, real, que está no além e que vai ser experimentado depois da morte. Ele abomina esse tipo de construção. Ele diz que o cristianismo é um platonismo para o povo, pois ambos projetam a vontade de viver para o além. Acusa Kant, Schopenhauer e Hegel de permanecerem idealistas e platônicos. Coloca em xeque o próprio ideal, o bem comum, a solidariedade, o socialismo, o absoluto, não o déficit entre o ideal e o real. Ele vai dizer lá no Crepúsculo dos Ídolos, um dos seus últimos livros, procurei grandes homens e sempre encontrei os macacos do seu ideal. Sem demérito para os macacos, mas ele abomina essa questão da cópia, né? Alguém fez o iluminado, ele recita tal mantra, né? Ele seguiu tais preceitos. Isso não tem sentido na visão nietzschiana. Krishnamurti, aplicai a vossa mente e vosso coração a ver o mundo tal qual é, e não como pensais que deveria ser. Então, esse é o grande risco quando nós importamos esse tipo de pensamento para a nossa existência, né? Projetando o ideal no além. Se eu fizer isso, eu vou chegar àquilo, aquele outro. Não. A vida toda, percebe, né, que todo o movimento do pensamento deles nos traz para o aqui e agora. Nietzsche, o mundo aparente na visão platônica e cristã, o mundo aparente é o único. O mundo verdadeiro, aquele mundo no além, é apenas um acréscimo mentiroso. O mundo verdadeiro, uma ideia que não serve mais para nada, que nem sequer obriga a alguma coisa. Então, isso depois, é claro, vai ser apropriado e aprofundado por Heidegger ao longo de todo o século XX, mas Nietzsche está estabelecendo aqui o fim da metafísica. E hoje nós entramos na academia e são, né, várias tendências e tudo mais, mas em geral se movimentam num arcabouço teórico antimetafísico, o que tem prós e contras, é bem verdade. Mas Nietzsche começa uma implosão de valores lá no século XIX, que até hoje está surtindo seus efeitos. E o pessoal sai para a rua e se manifesta e cobra, mas exatamente o que está sendo cobrado, né? Porque com a implosão dos valores produzida lá atrás e que vem em sequência, né, ganhando corpo durante todo o século XX, nós ficamos meio sem norte, né? Porque se não tem um primeiro princípio, se não tem um fim último, se no centro, que era tradicionalmente, né, na filosofia antiga e durante toda a Idade Média, o centro ocupado pelo ser, pelo bem, pela verdade, se tudo isso é implodido, o que sobra, né? Então, a gente também tem que ir com cuidado com essa implosão, mas que ela aconteceu e ainda está acontecendo, é bem verdade. E, por fim, a questão dos sistemas, que vocês já perceberam que a grande crítica deles é em relação aos sistemas filosóficos, religiosos, cristalizados, que
impõe as suas virtudes à massa que adere sem questioná-los. Então, Nietzsche vai dizer: desconfio de todos os criadores de sistemas e deles me afasto. A vontade de construir sistemas é uma falta de retidão. Critico os sistemas, pois engessam e negam a vida, pretendem verdades objetivas, eternas, fixas. Propõe substituir a tristeza do Evangelho por um saber alegre. E aqui volto a citar as 3 metáforas do Zaratustra, onde ele diz que a criança é a inocência e o esquecimento, o novo começar, um brinquedo, uma roda que gira sobre si, um movimento, uma santa afirmação. Então, a criança que não está ainda sujeita aos valores impostos pela tradição. Ele vai dizer, em linhas gerais, que o sim da criança é um sim à vida e à existência. Krishnamurti: todo sistema implica a aceitação de uma autoridade que vos dá o sistema. A mente não pode ver o novo porque está sempre vivendo no passado. O passado que é o sistema. Então é o passado que se impõe sobre nós, que pesa nos nossos ombros de camelo, e dita os rumos da nossa existência. E o título da palestra é justamente essa percepção de que ambos os pensadores eles implodem esses valores da tradição, para que nós possamos, aqui e agora, assumir as nossas vidas. Nietzsche diz no seu famoso sermão: sustento que a verdade é uma terra sem caminhos e vocês não podem aproximar-se dela por nenhum caminho, por nenhuma religião, por nenhuma seita. Eu vou trazer 2 passagens que são, para mim, lapidares desses pensadores. Uma poesia que Nietzsche escreveu ainda na sua primeira fase, o jovem Nietzsche escrevendo poesia e tendo uma percepção da grandiosidade que é a vida. Ele diz assim: antes de prosseguir em meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais relevo só minhas mãos a ti, na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo essas palavras: ao Deus desconhecido. Seu sou eu, embora até o momento tenha me associado aos sacrílegos. Seu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma e qual um turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante. Quero te conhecer, quero servir só a ti. Um poema de Nietzsche, da juventude, que me parece que traz algo de uma das palestras de Krishnamurti. Na verdade, ele escrevendo sobre uma experiência de consciência que marcou profundamente a sua vida. Uma experiência em que parece que a mente ela se expande e se torna a consciência de todas as coisas. Diz Krishnamurti: no primeiro dia em que me vi nesse estado, e mais consciente das coisas ao meu redor, tive a primeira experiência extraordinária. Havia um homem consertando a estrada, aquele homem era eu. A picareta que ele segurava era eu. As próprias pedras que ele estava quebrando eram uma parte de mim.
A tenra relva era o meu ser, e a árvore atrás do homem era eu. Podia sentir e pensar como o homem que consertava a estrada, e podia sentir o vento que passava pela árvore, e também podia sentir a pequenina formiga na relva. Os pássaros, a poeira e até o barulho eram parte de mim. Naquele momento um carro passou a alguma distância. Eu era o motorista, o motor e os pneus. Na medida em que o carro distanciava-se de mim, eu também me distanciava de mim. Eu estava em tudo, ou melhor, tudo estava em mim. O animado e o inanimado, as montanhas, o verme e tudo que respira. Fiquei o dia todo nesse estado feliz. Então, me parece que aqui a intuição do gênio, ela se converte em vida no iluminado. Era isso.